Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso canal As Aventuras de um Aposentado. O assunto que eu escolhi para falar com vocês hoje diria, um assunto meio requentado, não é exatamente uma novidade, que é a eleição do Trump e as implicações disso para o mundo, né? Não apenas para os Estados Unidos. E eu queria, digamos assim, fazer uma releitura desse assunto, né? No dia seguinte à eleição, todos os jornais, toda a mídia, a maioria das análises apontava para um recrudescimento do populismo nos Estados Unidos e no mundo todo, inclusive mencionando o Brasil como uma referência para essa tendência, com o nosso ex-presidente Jair Bolsonaro e o atual presidente, o Lula, né? Que são populistas, né? Não há como a gente negar isso. Mas eu preferi olhar a coisa por um outro lado, né? Vamos começar por aquilo que a gente concorda. Eu acho que a maioria de nós concorda que os Estados Unidos elegeu um cara barra pesada, um trator que passa por cima de tudo, que se julga um imperador, que se coloca acima da lei em alguns momentos, que quer dirigir aquele país tão importante como se fosse um imperador, né? Bom, isso é mais do que ser um populista, né? Nós já tivemos aqui o último presidente, eu acho que era parecido, tinha um perfil parecido com o Trump nesse sentido. O atual presidente, eu acho que é mais democrático, mas por outro lado é um dinossauro ancorado em 1950 com ideias que remetem ao passado. Acho que não vale a pena a gente fazer essa comparação. O fato é que o Trump, ele captou alguma coisa parecida com o que foi captado aqui no Brasil pelo Pablo Marçal na eleição municipal aqui em São Paulo, que é uma vontade da população de virar a página do emprego, de virar a página do dinheiro caindo do céu, dos Bolsas Famílias, dos auxílios assistenciais, e olhar para frente em busca de ser um pequeno empresário, crescer, virar um grande empresário, enfim, ganhar dinheiro. E, por favor, muita gente não gosta de falar disso, não há nenhum problema em querer ficar rico, como Pablo Marçal estimulou durante toda a campanha, e graças a isso ele quase que conseguiu chegar ao segundo turno. O Trump aperta exatamente a mesma tecla, tá? A tecla do empreendedorismo, a tecla de que eu não quero mais uma longa carreira de décadas numa empresa, eu quero aprender alguma coisa, eu quero me desenvolver, eu quero ter minha empresa e quero me tornar independente financeiramente e realizar meus sonhos. Eu acho que esse é o contexto que o Trump captou, que o Pablo Marçal captou e que aqui no Brasil, depois do Marçal, ninguém captou ainda, mas vão capturar essa ideia, porque o desejo das populações ao redor do mundo é independência financeira, é crescimento, é estudar, é conseguir galgar patamares que os seus pais, seus avós não conseguiram anteriormente. Quando eu me formei, o sonho de consumo de um brasileiro médio era trabalhar no Banco do Brasil, era ter um emprego estável como funcionário público e depois de 35 anos se aposentar com um pequeno salário, mas com todas as garantias, com toda a segurança. Esse não é mais o sonho de consumo do brasileiro. O brasileiro quer sonho grande, o brasileiro quer olhar para frente, se ver independente, ver os seus filhos ainda mais independentes, ainda mais autônomos, quem sabe com poder para estudar fora, para desenvolver novas ideias, implementar coisas que a gente nem sonha. Então, para mim, esse é o efeito Trump. Se ele vai conseguir entregar isso que ele estimulou no sonho americano, eu não sei. Mas eu acho que um cara que olha o país como sendo uma fábrica de talentos que pode mudar o mundo sem ser direcionada pelo Estado, ele está indo na direção certa. Quando ele pensa num Estado enxuto, com menos impostos, com mais delegação para a iniciativa privada, com o governo dando apenas diretrizes, e lá o poder já é imensamente delegado para
os níveis de estados e municípios, né? Eu acho que o Trump está na direção certa, né? E lá eles têm um sistema de pesos e contrapesos que, infelizmente, nós até já tivemos no passado, não temos mais. A nossa justiça hoje já está meio que acoplada a interesses políticos, né? Mas lá não. Lá o Supremo Tribunal Federal deles funciona como um elemento estabilizador de fazer com que a Constituição funcione, os poderes legislativo, executivo nos níveis de estado e município são muito fortes, né? Lá a gente tem voto distrital e o voto distrital dá muito poder ao eleitor, porque você vai cobrar alguém que você conhece, que é da tua região, que eventualmente estudou com você e que você pode demover do cargo, porque lá tem recall, quando você não gosta do trabalho daquele cara que você elegeu para o legislativo, né? Então, nesse ambiente, eu acho que alguém com essa cabeça de estimular a iniciativa privada, dar corda para o empreendedorismo em qualquer nível, é alguém que está indo na direção certa, que é para onde eu acho que o mundo todo está caminhando, né? Então, em vez da gente falar esquerda, direita, em vez da gente falar em populismo, eu acho que a gente tem que falar em iniciativa privada, liberalidade na economia, estado mínimo, incentivos para a iniciativa privada, apoio total para a educação, para a saúde, para a infraestrutura. Isso sim é papel do governo, né? E para mim o Trump fala um pouco apesar de ser um troglodita, ele fala um pouco essa linguagem que me agrada muito. Vocês não têm que concordar comigo, mas é isso que eu penso. Eu não estou com esse medo todo do Trump, não, tá? Eu acho que ele é um intermédio para alguma coisa talvez mais leve no futuro, mas essa passagem pela mão de alguém que realmente tira o foco do Estado, acho que o Biden e os democratas, de uma maneira geral, são muito estatizantes, sair um pouco dessa chamada pauta identitária, que não é o desejo da população. Você conhece alguém que esteja focado em pauta identitária? Isso aí é coisa da mídia, artistas, né? A classe artística está muito focada nisso, mas a população quer ganhar dinheiro, quer ficar independente, quer estudar e ter autonomia. Por isso que eu acho que o Trump não vai ser tão ruim assim. É isso, gente. Tchau.